Tanto che ci aiuteranno tecnicamente. Buon pomeriggio a tutti, credo tocchi a me chiamare San Paolo del Brasile, e introdurvi a questa preziosissima collaborazione. Siamo stati a San Paolo qualche settimana fa, qualche mese fa per la verità, e abbiamo chiesto ad una personalità straordinaria come il Presidente Lula di aiutarci a lavorare sui grandi temi di Expo. Il Presidente si è subito appassionato, anche perché in realtà noi siamo andati da lui a chiedere di conoscere, sapere meglio dello sforzo che il suo governo e le autorità brasiliane negli anni di governo del Presidente Lula hanno fatto, in particolare sul tema della lotta alla fame. Il grande progetto Fame Zero del Presidente Lula in Brasile è stato un progetto rivoluzionario da certi punti di vista e ha portato fuori dalla povertà milioni di brasiliani. Quindi con grande onore, ringraziandolo di cuore per questa sua collaborazione, do la parola al Presidente Lula, assicurando che il Presidente non sarà con noi solo in video oggi, ma sarà con noi anche in Expo per una serie di appuntamenti che stiamo definendo proprio sui grandi temi che lui può insegnarci e con cui noi possiamo confrontarci. Grazie. Querido Ministro da Agricultura, Martins, querido Primeiro-Ministro Matteo Renzi, queridos companheiros e companheiras italianos que participam dessa importante reunião preparatória da Expo 2015. E eu fico muito feliz de saber que, num país tão desenvolvido como a Itália, que vai realizar uma exposição tão importante para o mundo inteiro, faça na sua reunião preparatória uma discussão sobre o tema da fome. Não é todas as pessoas que querem discutir a questão da fome. São pouca gente que quer discutir, porque, na verdade, as pessoas pobres, os miseráveis, não participam de sindicatos, não participam de partidos, muitas vezes não têm nem condições de se movimentar para fazer manifestação contra os governantes para reivindicar melhoria. Isso fica por conta da sociedade organizada e os miseráveis e os famintos muitas vezes não têm nem condições. Quando eu assumi a presidência da República no Brasil, eu tinha dito durante a minha vida inteira que era possível acabar com a fome no Brasil. E dizia claramente que só era possível acabar com a fome se a gente tivesse um governante que tivesse passado fome. Uma pessoa que soubesse o que era você levantar de manhã sem ter um café para tomar, não almoçar e não jantar. E quando eu tomei posse, me perguntaram qual era o legado que eu queria deixar quando deixasse a presidência. E eu respondi que, se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro tivesse tomando um café da manhã, almoçando e jantando, eu já teria realizado a obra da minha vida. Então criamos o programa Fome Zero. O programa Fome Zero é um conjunto, é como se fosse um guarda-chuva que aclopa uma série de políticas públicas, inclusive o Bolsa Família. E para criar o programa Fome Zero, nós fomos muito atacados porque diziam que nós estávamos criando um monte de gente que não queria trabalhar, que iam ficar preguiçosos, que nós queríamos dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa sem trabalhar. Havia muito preconceito, mas muito preconceito contra o programa Fome Zero. Nós anunciamos o programa e eu, às vezes, tinha dúvida de que se ele iria dar certo ou não. Nós tínhamos descoberto também de que o problema da fome não é falta de alimento. O mundo produz mais alimento do que seres humanos precisam para comer. Acontece que tem uma parte da humanidade que não tem dinheiro para comprar. E quem sofre com isso, muitas vezes, são os inocentes. São as crianças que não têm o alimento, não têm o leite, não têm o pão de cada dia que todo mundo precisa. Para fazer o programa
Fome Zero e o programa Bolsa Família, nós tomamos uma decisão muito importante, que era fazer um cadastramento muito sério. Era preciso garantir que o dinheiro chegasse na mão das pessoas necessitadas. Mais ainda, que o dinheiro chegasse na mão das mães, porque a gente entendia que as mães teriam mais responsabilidade de cuidar dos filhos do que os pais. E por isso a gente fez questão de que o dinheiro fosse entregue à mãe. Ou seja, as pessoas recebem o dinheiro com cartão magnético, na caixa, num banco, e as pessoas não devem favor a ninguém no nosso país. Mas o que aconteceu de importante é que nós tivemos que construir parcerias com todas as cidades, parcerias com os estados e parceria com a sociedade, para que a gente pudesse fazer um cadastramento e garantir que o benefício chegasse aonde precisaria chegar. Tinha gente que não queria efetivamente que a gente distribuísse dinheiro, que a gente fizesse transferência de renda. Tinha gente que queria que a gente distribuísse alimento. E nós entendíamos que no Brasil, há muito tempo, tinha política de distribuição de cesta básica que não dava resultado às pessoas. Também nós fomos muito criticados, porque o programa Fome Zero, ele exigia condicionantes. Ou seja, para uma pessoa se cadastrar no Bolsa Família, no programa Fome Zero, ele tinha 3 obrigações. A primeira obrigação, obrigar e garantir que todos os filhos em idade escolar frequentassem a escola. Segundo, que todas as crianças tomassem todas as vacinas necessárias. Terceiro, que as mulheres grávidas fizessem todos os exames que uma gravidez exige que as mulheres precisam fazer. Ou seja, isso foi um sucesso extraordinário, porque permitiu claramente que as pessoas passassem a ter um pouco mais de responsabilidade para poder receber o dinheiro. E, além do Bolsa Família, nós construímos um conjunto de políticas públicas para permitir que as pessoas tivessem acesso à renda. Eu não esqueço nunca, e vou contar para vocês, que nós fomos muito criticados, porque a primeira cidadezinha que nós detectamos que era mais pobre e que foi a primeira a receber o Bolsa Família, o primeiro comércio local que surgiu foi o Instituto de Beleza. Foi uma mulher que abriu o Instituto de Beleza e porque as pessoas passaram a receber um dinheirozinho e toda mulher gosta de ficar mais bonita, de pentear o cabelo. E foi uma coisa fantástica, ou seja, os de sempre criticaram. Mas eu fiquei muito feliz porque é normal que uma pessoa humilde tenha o direito de pegar uma parte do seu dinheirinho e cuidar da sua própria beleza. Mas o conjunto de política que nós fizemos foi muito interessante porque, além do Bolsa Família, da transferência de renda, nós resolvemos fazer uma grande política de crédito para a agricultura familiar, que é responsável por 70% do alimento que se come na mesa do povo brasileiro. Nós tínhamos 2,8 bilhões de reais de crédito, passamos para 28 bilhões de reais hoje, ou seja, fazendo com que os trabalhadores tivessem acesso aos bancos com juros muito baratos. Nós fizemos uma política de obrigar que todas as cidades, na distribuição de alimentos na escola, comprasse 30% do alimento na agricultura familiar da sua cidade para dinamizar o mercado local. Fizemos uma outra coisa muito importante, que foi aumentar durante todos esses 12 anos o aumento do salário mínimo, que aumentou 74%, fazendo com que a gente pudesse chegar no final e garantir que o Brasil tivesse tirado 36 milhões de pessoas da miséria absoluta, tivesse gerado quase 22 milhões de empregos, formais, e que tivéssemos colocado 40 milhões de pessoas na classe média. Esse foi uma espécie, de um milagre que me fez aprender uma lição. Ou seja, não existe política, eu diria, de proselitismo para cuidar da fome. Não é com a doação que a gente vai acabar com a fome. É preciso transformar o compromisso de acabar com a fome em política pública. O Estado precisa colocar dentro do orçamento da União o dinheiro para cuidar da fome.
fazendo com que haja desenvolvimento agrícola, acabar com a história da agricultura de subsistência que existe em muitos lugares do mundo, mas ensinar o pequeno produtor que ele pode ter acesso à tecnologia, a máquinas modernas, a tratores, que ele pode ganhar dinheiro e melhorar de vida. Essa era a grande tarefa nossa. Quando surgiu a crise, em 2008, a crise de alimentos, sobretudo, que começaram a dizer que a China era responsável pelo aumento da soja, ou seja, o alimento começou a ficar caro, nós fizemos um programa de financiamento de tratores e de implementos agrícolas para os pequenos produtores. Foi um pouco o que salvou a indústria de máquinas no nosso país. E isso permitiu que nós chegássemos em 2014, no final, tivéssemos a alegria imensa de ver que o Brasil é um país que está fora do mapa da fome da ONU. Não tem nada que possa me dar mais prazer e mais alegria de saber que nós conseguimos vencer uma batalha, mas uma batalha que ainda não está resolvida, ou seja, nós conseguimos fazer com que o pobre ele subisse um degrau na escala de ascensão social da vida. Ou seja, mas é preciso mais. É preciso que a gente continue fazendo política de transferência de renda para os mais pobres. É preciso que a gente socialize essas informações com os países mais pobres da América Latina e da África. É preciso que a gente leve tecnologia para esses países, que a gente leve financiamento para esses países, para que a gente possa poder, em 2025, acabar com a fome na África, que foi um compromisso que nós assumimos numa reunião da União Africana. Eu estou convencido, companheiros italianos, eu estou convencido, companheiro Martina, companheiro primeiro-ministro Renzi, que o Brasil provou que é possível acabar com a fome no mundo. Basta que os governantes coloquem no orçamento da União, quando estiver discutindo o aumento para o funcionário público, quando estiver discutindo a parte dos militares, a parte dos diplomatas, a parte não sei das quantas, lembre-se que não tem ninguém reivindicando, porque o pobre não tem sindicato, que nós temos que colocar o pobre no orçamento. Quando a gente colocar o pobre no orçamento e ele virar um consumidor, que ele começar a frequentar supermercado, frequentar shopping, ou seja, a gente vai perceber que o pobre, ele não é problema, ele é solução. E isso foi o que aconteceu aqui no caso do Brasil. Quando nós permitimos que o pobre tivesse acesso ao mínimo de renda, foi o pobre que salvou a economia brasileira. Porque quando eu cheguei na presidência, o desemprego estava a 12,5%. Em 2014, o desemprego estava, em dezembro, a apenas 4,8%. Portanto, eu tenho viajado o mundo para dizer para os governantes dos países mais pobres, o pobre, na hora que tem acesso ao mínimo de renda, ele é o grande salvador dos problemas crônicos dos países. Por isso eu quero agradecer, ministro Martina, a oportunidade de poder falar para tanta gente importante, para tanta gente preocupada com o tema da crise no mundo, de que, se a gente quiser resolver o problema da crise, nós temos que olhar para as pessoas mais humildes e transformá-los em cidadãos plenos, sabe, tendo acesso a tudo que nós já temos e, sobretudo, tendo acesso à comida. Muito obrigado. Ecco, speriamo davvero